Bronquiolite. Com certeza você já ouviu falar dessa doença. Se você não ouviu falar, vai ouvir falar. É uma doença respiratória que acomete crianças. Meu nome é Tiele, eu sou médica pediatra e aqui nesse canal você vai aprender muito sobre a saúde dos seus filhos. Então aproveita que você está aqui, já se inscreve, ativa as notificações e vem aprender. As informações que eu entrego aqui ajudam e muito a saúde dos seus filhos. Vamos falar então sobre bronquiolite. Como eu comecei, bronquiolite é uma infecção viral das vias aéreas inferiores. Como assim? Nós temos, vou pôr uma imagem para vocês: traqueia, brônquios e bronquíolos. E nesse final é onde o vírus se instala e começa a produzir mais secreção. Nós temos vários vírus que causam isso. O principal é o vírus sincicial respiratório. Nós podemos ter rinovírus para influenza, adenovírus, entre outros. O que é importante a gente saber sobre esses casos de bronquiolite? Ela começa como um simples resfriado. Então, o bebê, ele começa com o nariz escorrendo, talvez uma tosse, todos aqueles sintomas que a gente já conhece, uma febre baixa. Só que, a partir do segundo, terceiro dia, esse bebê começa a piorar. Então, ele tem um aumento da tosse, produz mais secreção, o pulmão começa a ter um chiado, que nós médicos chamamos de sibilância, mas tem esse chiado, a gente percebe que ronca, que ele fica cansado para respirar e precisa ter avaliação médica. O diagnóstico da bronquiolite, ele não é por algum exame específico, ele é clínico. Muitas vezes o exame é feito para a gente descobrir qual é o vírus que está causando. Como eu comentei, o mais comum é o vírus sincicial respiratório. O que a gente precisa cuidar? Existe uma população de risco e é isso que eu quero que você saiba. Quanto menor o paciente, maior a chance dessa doença se agravar. Então, todas as crianças menores de 1 ano precisamos ter uma atenção especial quando a gente fala de bronquiolite. Menores de 3 meses, quase sempre, eu poderia dizer, vão precisar de internação hospitalar em caso de bronquiolite. Por quê? Eles ficam cansados mais fáceis, têm mais dificuldade de respirar, mais esforço, a saturação de oxigênio começa a cair e precisa mais intervenção. Então, população de risco: bebês pequenos, menores de 1 ano. Quanto menor, mais complicado. Bebês com problemas no coração, no pulmão, prematuros. Então, crianças que têm alguma outra condição são mais suscetíveis e pode evoluir de forma pior em caso de bronquiolite. Tá? Então, como eu comentei, os sintomas começam com simples resfriado e ao invés de melhorar, eles vão piorar, com mais cansaço, mais tosse, mais dificuldade para respirar. Se você notar que o seu bebê tem cansaço para respirar, precisa avaliação médica. Como assim? Como a gente vai notar? A gente percebe o bebê puxando o ar aqui, né? Então, puxo o ar assim para vocês verem. Começa a marcar aqui, começa a marcar na clavícula, embaixo das costelinhas. Então, o que é esse esforço? Quando o bebê tem dificuldade para respirar, precisa avaliação médica, precisa consultar com o pediatra, ir na emergência em alguns casos, no posto de saúde. Esses sinais são sinais de que o bebê não está bem e precisa de ajuda. Como é o tratamento da bronquiolite? Não existe medicamento específico. Seria fantástico, seria maravilhoso se a gente tivesse uma medicação específica. Então, dizer, ó, é uma bronquiolite, vamos usar esse medicamento, mas não tem. E o tratamento, então, ele vai ser sintomático. Em alguns casos, as crianças vão precisar oxigênio, principalmente quando estão fazendo muito esforço, muita dificuldade para respirar. Existem alguns tipos de nebulizações, fisioterapia, mas a avaliação para o que o paciente precisa é individual. Como prevenir a bronquiolite? Gente,
A prevenção é não ter contato com o vírus. Então, bebês pequenos, menores de 3 meses, não podem receber visitas nem ter contato com pessoas doentes. Depois disso, tudo que a gente conseguir evitar de contato com pessoas doentes vai ajudar esse bebê a não desenvolver a bronquiolite, ou caso desenvolva, ele já está mais forte para lidar melhor com essa doença. A amamentação protege contra a bronquiolite, vacinação em dia, evitar as aglomerações e evitar o tabagismo passivo. O que é o tabagismo passivo? Conviver com pessoas que fumam. A gente sabe que essa convivência aumenta a chance de bronquiolite e de uma evolução pior em casos de bronquiolite. Certo, gente? Nesse momento, o que é muito importante que você saiba: identificar os sinais de alarme que eu comentei no início do vídeo, saber como proteger o seu bebê, saber quando procurar ajuda e entender que é uma infecção viral. Infecção viral não é uma infecção bacteriana, então não há uso de antibiótico. O antibiótico ele é feito para matar bactérias, não mata vírus. Esse excesso de secreção pode mais para frente complicar com uma infecção bacteriana e ser necessário o uso. Mas o uso prévio, o uso antecipado não vai fazer com que o paciente não tenha infecção secundária, não tenha infecção. Então não adianta começar usando antibiótico. Muito importante que a gente entenda isso e que a gente entenda que esse vírus ele começa, eu sempre explico para os meus pacientes que ele começa em cima, com o nariz escorrendo, dor de cabeça, dor de garganta, mas ele desce para o pulmãozinho lá nos bronquíolos, produz muita secreção e dificulta a respiração. Certo, gente? Tem alguma dúvida? Coloquem aqui para mim as dúvidas sobre bronquiolite, protejam seus filhos e encaminhem esse vídeo para que mais mães saibam quando procurar ajuda e o que fazer para evitar. Não deixem também de dar a sua curtida para esse vídeo chegar mais longe e espero que vocês tenham aprendido cada vez mais sobre bronquiolite e sobre os outros assuntos que eu trago aqui no canal.